correr da semana, e assim vai. Irmãos, o texto que nós lemos, verso 5, João diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, esta. Que mensagem é esta que nós vimos e anunciamos? Deus é luz. Ora, nós tínhamos falado desde o princípio do Filho que é o Criador de todas as coisas. Nós falamos desde o princípio do Deus que criou todas as coisas, e também falamos que esse Deus que criou todas as coisas se fez carne, habitou aqui, sempre utilizando a primeira carta de João, como também no seu Evangelho, a gente foi fundamentando isso. E quando ele esteve aqui, nós tratamos o quê? Tratamos da experiência, por meio dos sentidos humanos, que eles estiveram com Jesus. Eles ouviram, eles o contemplaram, eles o apalparam, eles sentiram o seu cheiro. João reclinou-se no seu peito e eles ouviram a sua voz. Deus em carne, o Emanuel, Deus conosco, falando com os homens. E depois que os apóstolos, e especificamente João, ele tem essa comunhão, ele tem esse acesso a Jesus, e ele então faz a sua teologia a respeito da pessoa de Jesus Cristo, ele faz a sua teologia a respeito dela. No verso 4 ele diz: essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Isto é, em Cristo tem toda suficiência. Em Cristo tem toda a completude. Em Cristo nós não temos mais necessidade de coisa alguma, porque tudo que nós precisamos está nele. Tudo que precisamos é nele. Vamos até ele. Então nós entendemos o salmista Davi quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Por quê? Porque é o Senhor que completa ele. Algumas versões dizem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas versões bíblicas dizem: o Senhor é o meu pastor e não tenho necessidade de coisa alguma. Por quê? Porque tendo ele como meu pastor, o que mais eu preciso? Ele é completo, irmãos. Ele é completo. Ele é Deus. Eu não vou entrar aqui na questão das palavras que trazem a Escritura sobre luz, porque hebraicas são 12, gregas são 6, e aí eu não posso ficar vendo qual o significado de cada uma dessas palavras, senão a gente não sai daqui. Então existe 12 pelo menos palavras hebraicas para luz, e existe pelo menos 6 palavras gregas para luz. Mas tem um porém. Após João testificar a sua experiência pessoal com o Deus encarnado, ele agora quer trazer a mensagem que o Verbo trouxe para eles. Jesus é a própria mensagem. Não existe evangelho sem Cristo. E não existe Cristo sem evangelho. Porque o Evangelho fala de Cristo e Cristo do Evangelho, e a mensagem do Evangelho nada mais é do que o amor do Pai que envia o seu Filho, que se entrega voluntariamente, que morre de cruz, que é exaltado pelo Pai acima de todo nome, que agora é advogado, mas no fim será juiz, e todas as coisas no final se convergirão ao Pai novamente. É a mensagem do Evangelho aos corações. Então Jesus é o único que é a própria pregação.
E isso eu acho lindo. Jesus é o único que é a própria pregação. Porque eu, quando estou pregando e ensinando o Evangelho, eu falo de outro, eu falo de Cristo, eu não posso falar de mim mesmo. Agora, Jesus já é a própria mensagem. Quem nega a mim nega o Pai. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar, porque quem não ouvir as minhas palavras, as minhas próprias palavras o condenarão. Eu sou Deus, trazendo a mensagem. Então veja bem, a mensagem é o próprio Cristo, e a mensagem que os apóstolos trazem é sobre esse Cristo, e sobre o amor deste Pai e do seu Filho. Mas que pregação é essa, dizendo que Deus é luz? É comum, é muito comum, e certos irmãos já ouviram muitas pregações em cima disso. É muito comum nós utilizarmos algum evento da natureza que ilustra algum atributo ou qualidade de Deus. É normal nós pegarmos algum elemento da natureza para falar de algum atributo ou qualidade de Deus. Mas a verdade é que Deus não é um simples clarão. Deus não é uma simples iluminação ou algo que ilumina o ambiente. Como normalmente a gente olha para a lâmpada que produz luz, né? Ou a gente olha para o fogo que produz luz, ou qualquer outro tipo de coisa que produz luz, o objeto. Deus não é simplesmente isso. João tem algo muito mais profundo para dizer, utilizando-se desse fenômeno, desse objeto. Então Deus não é um clarão ou uma luz que os nossos olhos veem, normal, no nosso dia a dia. Porém a luz que vemos, ela tem a sua forma de aplicação alegórica utilizada para Deus. A luz é um elemento importante que os apóstolos utilizaram, e não só os apóstolos, o próprio Jesus utilizou. Utilizou-se da luz, desse fenômeno da natureza, ou de uma luz que nós podemos utilizar aqui, produzida, né? Não é natural, mas é produzida, cabe no mesmo sentido. Mas João, ele pega a luz e ele traz um significado para Deus, e ele diz: Deus é luz. A mesma Bíblia que diz: Deus é amor, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro, ou é a verdade. Também diz: Deus é luz. E aqui tem uma observação que eu quero trazer sobre as qualidades da luz, mas essas qualidades no seu entendimento moral. Sabe por quê? Porque quando João está dizendo, a mensagem que nós trazemos é essa: Deus é luz, João se refere à natureza divina. Ele não está dizendo Deus é um clarão, Deus ilumina. É verdade que a luz clareia e que a luz ilumina, mas João está indo muito mais profundo do que isso. De forma alegórica ele está ensinando: Deus tem uma natureza, Deus é luz. Depois eu vou entrar um pouco mais profundo para nós entendermos. Mas a primeira característica da luz, característica é para que ela serve. Primeira característica da luz é iluminar. É a primeira característica que a luz serve. Ela ilumina aqueles que a rodeiam, ou que são alcançados pelo seu foco. E eu acho lindo isso, porque em Mateus capítulo 5, versículo 15, Jesus ensina sobre isso. E ele vai dizer: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto ou alqueire.